Bom dia, turma. Hoje eu vou falar sobre o que é espectroscopia. A espectroscopia consiste no estudo da radiação eletromagnética absorvida ou emitida por um corpo. Esse estudo é muito usado na física, na química, na astronomia e nas engenharias. Na astronomia, ela ajuda a entender a composição química das estrelas, as suas reações e a expansão do universo. Já na física e na química, ela fornece informações sobre as propriedades nucleares, atômicas e moleculares da matéria. Oi, meu nome é Ruth e eu vou falar um pouco sobre o espectroscópio. Bom, eu criei aqui uns tópicos que vai ser desenvolvido durante o vídeo e o primeiro tópico é o que é o espectroscópio. Bom, o espectroscópio é um instrumento utilizado para fazer a separação e analisar a luz. Bom, outro tipo de radiação, de acordo com o comprimento de onda ou com as frequências. Mas o que é o comprimento de onda? Um comprimento de onda é a distância entre dois picos seguidos de onda, como da luz, do som. Para exemplificar melhor, vamos pensar no espelho de fruta. Aqui temos uma uva, um morango e aqui uma melão. Bom, entre essas frutas existe uma distância e essa distância é chamada de comprimento de onda. Bom, a uva aqui nesse caso é a que está mais próxima, ou seja, ela é chamada de comprimento ou é chamada de ondas curtas, que no caso do espectro seria a luz violeta. Já o melão, que está mais distante, ele seria chamado de ondas longas, porque estão mais distantes, e no espectro é conhecido como a luz vermelha. Eu já falei sobre o que é o comprimento de onda, agora eu vou falar da divisão desses comprimentos de onda. Bom, a divisão desse comprimento de onda acontece com um processo chamado dispersão. O que é dispersão? É a separação da luz branca ou do tubo de luz em seus componentes, ou seja, em cores diferentes. Isso acontece devido a esses comprimentos de ondas virem de formas diferentes, se comportarem de forma diferente, atravessarem de forma diferente, com velocidades diferentes. E para falar com vocês de divisão, podemos ter alguns tipos de processos também que ajudam ou causam, né? E esses dois processos é chamado de refração e difração. Mas o que é uma refração? Refração é quando a luz atravessa um objeto de um lado para o outro, mudando a sua direção, como o ar e a água. Por exemplo, um copo de água, quando colocamos uma caneta no copo de água, temos aqui a água, está vindo assim, aí do nada fica meio todo o resto do ar. Isso é chamado de refração. Já a difração é quando a luz atravessa e ele faz uma curva, quando a luz faz uma curva para desviar de algum objeto. E quem fez essa demonstração, aqui no penúltimo tópico, foi Isaac Newton, em 1666, quando passou o feixe de luz, e ele colocou o prisma na frente desse feixe de luz, e aconteceu uma refração, mudando ligeiramente um pouco da sua direção, mostrando o espectro de luz, que era a cor que a gente coloca como a cor do arco-íris, que é o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Para comprovar essa técnica dele, ele colocou um segundo prisma na frente dele para mostrar que ele não estava pintando o prisma, não estava colorindo o prisma para sair daquele jeito. Então, ele colocou para juntar novamente as cores e sair novamente a cor branca. Ou seja, com esses dois prismas, ele observou que só conseguia passar apenas uma única luz para o segundo prisma. E essa luz que era emitida por esse segundo prisma continuava, não tinha nenhum tipo de modificação. Se a azul saia azul, se a vermelha saia vermelha, e assim com todas as outras cores que eles conseguiram isolar. Por último, mais ou menos importante, eu vou explicar como funciona o espectroscópio. Eu vou utilizar um espectroscópio criado por um aluno que está em andamento, né, para finalizar, mas vai ser útil, é um caseiro. Bom, desse lado aqui temos uma fenda que vai ser por onde a luz vai entrar, que vai ser fundamental para organizar e deixar com mais clareza o espectro de luz. Depois vai acontecer uma colimação, ou natural, ou quase, né? Porque se fosse um espectro de profissional, ela tem uma lente colimadora. Mas como é caseira, ela não tem. Essa lente colimadora é organizar os feixes de luz que ficam de forma divergente, batendo aqui e saindo assim, paralelas. Você já vai utilizar aqui. Já como é caseiro, ele não vai ter essa lente, mas ele assim vai funcionar graças a essa fenda estreita. E desse outro lado da caixa temos o CD que vai ser responsável por fazer a dispersão por meio da difração da luz, certo? Que vai separar a luz branca, a luz que vai entrar aqui vai se mostrar ser separada com o seu comprimento de onda, ou seja, as suas cores, mostrando aquele, parece um arco-íris, como já ouvi falar. Quando você apontar para uma fonte de luz que você mesmo pode escolher, uma lâmpada, uma estrela, um sol, olha, um sol e tal, quando você apontar, ela vai mostrar o espectro de luz. Agora eu vou explicar um exemplo de como transformar a temperatura de Kelvin em Celsius usando a estrela Sirius A, que é considerada a estrela mais quente do universo, que ela tem 9.940 Kelvin de temperatura. E como a gente pode transformar isso em Celsius?
temperatura de Celsius vai ser igual à temperatura de Kelvin, menos 253. Mas por que menos 253? Eu já expliquei anteriormente. Porque como os pontos são diferentes, e aqui é 0 em Celsius e aqui é 253 em Kelvin, eles são pontos diferentes. E diferença está relacionada à explicação. Então aqui vai nos subtraindo. Agora a gente pode substituir esses valores. Esse 9.940 vai para cá. E a gente vai descobrir o valor em Celsius. Vai ser igual a 9.940 menos 253. A gente agora vai calcular a sumação deles. 9.940 menos 253. No caso aqui da coisa direta, vai dar 9.657. Aqui a gente achou agora, não esqueça de colocar a unidade que é em Celsius, então aqui vai ser 9.657 em Celsius. Aqui achamos o valor da temperatura em Celsius e aqui também mostrou vocês como é que se descobre o valor em Celsius, tanto em conversão de Celsius para Kelvin. Bom, o que os cientistas conseguem descobrir com a ajuda da espectroscopia? Bom, eles, como já tinha falado um pouco, eles conseguem descobrir o que compõe aquela estrela, quais são os elementos presentes naquela estrela, do que aquela estrela é feita. Bom, lembra daquela linha de absorção que eu tinha falado, que os elementos químicos absorvem parte daquela luz e o que fica faltando fica escuro, e a gente chama de linha de absorção. Então, cada elemento desse tem um padrão de linha único, que quando os cientistas veem esse padrão, eles já sabem que está presente naquela estrela, a partir daquele espectro que ela transmite. Então, não importa, ela vai estar a milhões de quilômetros de distância, eles conseguem reconhecer. Bom, também tem outro fator que é a temperatura, já que, como o Cauã disse, quanto mais azul a estrela está, mais quente ela é, e quanto mais vermelha, mais fria. Outro fator é o movimento, que é o efeito Doppler. Esse efeito, quando a estrela está mais puxada para o vermelho, quer dizer que ela está se afastando, e quando está puxada para o azul, é que ela está se aproximando. E por último, mais um menos importante, é que eles conseguem descobrir a idade e o estágio da vida da estrela, que é a partir do que compõe a estrela e da luz que ela transmite. Eles conseguem descobrir se ela é uma estrela nova, velha ou jovem. Aí agora vamos falar um exemplo para deixar isso mais simples. Como o Ruth já citou no primeiro tópico, podemos trazer um exemplo real para essa questão, já que a composição do Sol foi descoberta usando a espectroscopia. Vemos, por exemplo, linhas de hidrogênio, linha H-alfa, e hélio, que mostra que o Sol é composto principalmente por esses gases. Por último, para fechar o chave de ouro, vou falar sobre o Hélios, então exemplo do Hélios. Hélios vem do grego hélio. Vou falar sobre o descobrimento do hélio no Sol, que aconteceu em 1868, quando os astrônomos estavam observando o eclipse solar, e eles encontraram uma linha amarela no espectro que não fazia parte de nenhum elemento conhecido na Terra, ou seja, eles descobriram o hélio antes mesmo de encontrar o hélio na Terra. Depois de conseguir a caixa, tesoura, CD, fita isolante e tinta preta, além também de outros objetos para conseguir decorar. Você irá fazer pequenas aberturas para que a caixa consiga abrir. Logo depois, você fará uma abertura em faixa e uma abertura em quadrado, dessa forma. Depois, basta colorir o interior da caixa com preto, desta forma. Agora, pegando o CD, você irá colocá-lo, não desta forma, e sim dessa. E logo depois irá colar com fita. Depois disso, basta diminuir o tamanho da faixa que foi cortada. Logo após isso, basta fechar novamente a caixa. E assim, ela já está funcional. Após isso, basta decorar a caixa como quiser. Nós aprendemos que a espectroscopia é uma área muito importante, tanto para os físicos quanto para as pessoas que estudam astronomia, e aprendemos também para que ela serve para ela usar. Também aprendemos como utilizar o espectroscópio, né? E qual o seu objetivo, que é estudar a luz, né? Nós também podemos observar como os cientistas diferenciam o que está concentrado em uma estrela, a partir da linha de absorção e da sua comprimento de onda e frequência. Também foi interessante que, além de entendermos como ele funciona, conseguimos criar um espectroscópio com coisa que tem em casa e com materiais de fácil acesso. Nós aprendemos a converter a escala Kelvin para Celsius, que é importante para saber a temperatura das estrelas. A gente consegue saber a temperatura das estrelas de acordo com a cor dela. Tipo, o azul significa que a estrela está na cor mais quente. Quando a estrela está vermelha, significa que ela está fria. E quando ela está entre amarelo e branco, significa que ela não está nem tanto quente nem tanto frio. Ou seja, a gente aprendeu a importância da temperatura das estrelas e também que elas são importantes para pessoas que estudam física,